a mais uma aula de resistência dos materiais para cursos técnicos do canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa 13ª aula a gente vai começar a abordar especificamente o primeiro dos modos de solicitação interna que a gente vai estudar ao longo desse curso, que é o modo de solicitações normais, né, solicitações de tração e compressão. Na aula passada a gente viu, aliás, 2 aulas atrás a gente viu quais eram os principais modos de solicitação interna de elementos. Tá? Então, um elemento estrutural, ele tem a função de transferir cargas entre lugares diferentes no espaço, e ao fazer isso ele é solicitado internamente de diferentes formas. A gente viu essas formas principais. Tá? A gente falou sobre quando essas cargas estavam aplicadas axialmente, né? Então elas poderiam ou comprimir ou tracionar esse elemento. Quando a gente tinha momentos gerados, seja por forças ou por conta de momentos aplicados puramente, a gente podia ter algo de flexão, né, que é essa figurinha verde que a gente tem aqui. Quando a gente tinha um torque aplicado, né, um momento aplicado segundo o eixo principal dele, a gente tinha uma mudança de formato da estrutura como essa que está representada aqui. E quando a gente tinha carregamentos opostos, tendendo a mudar o formato desse elemento e não tanto o seu comprimento, a gente falava em cisalhamento. Tá? Então, a partir da aula de hoje, né, e nas próximas aulas, a gente vai falar bastante sobre esses 2 primeiros modos. Né? Esses 2 primeiros modos representados aqui na figurinha, a gente tem compressão de elementos ou tração de elementos. Né? E em ambos os casos, a gente vai falar em esforços normais. Esforços cujas forças estão aplicadas em direções normais àquela áreazinha que a gente tem ali, definindo as seções transversais que estão andando. Então, quando eu estou falando em esforços normais, estou falando em forças alinhadas ao eixo principal do elemento. Tá? Então, muitas vezes a gente vai ter um elemento que é mais comprido numa das direções do que nas outras, e eu tenho forças alinhadas segundo essa direção principal. Tá? Então, para esses conceitos, né, lembrando do que a gente viu na aula passada aqui, não é tão importante a gente falar absolutamente sozinho de forças, né? É mais importante a gente saber da relação entre o carregamento externo e a geometria do material. É muito mais importante a gente falar sobre tensões, então a gente precisa explicar o que é a medida de tensão associada aos esforços normais. A medida de tensão associada aos esforços normais, talvez muitos de vocês já tenham visto ao longo da formação de vocês, é o conceito mais simples que a gente pode falar sobre tensões, que é a tensão normal. Então, a tensão normal simplesmente é a força aplicada dividida pela área resistente dessa área, a área resistente dessa força. Tá? Então, a unidade preferencial que a gente vai ter para as tensões normais e para outras tensões também, né, em resistência dos materiais, tá? É a unidade de megapascal. Tá? Então, vários de vocês, em outros pontos das disciplinas que vocês já devem ter estudado na vida de vocês falavam muito em unidades do Sistema Internacional de Unidades, né? E vocês devem perceber que, apesar de ser uma unidade derivada, essa não é uma unidade básica do Sistema Internacional. Tá? No Sistema Internacional de Unidades, né, uma unidade de tensão, seria uma força dividida por uma área, então as forças dadas em newtons e a área dada em metro quadrado, né, isso daria uma unidade de Pascal. Tá? Então, Pascal é 1 newton por 1 metro quadrado. Por que a gente não utiliza Pascal para fazer contas de resistência dos materiais? Tá? O Pascal puramente. Né? Então, se você pensar, né, o que é 1 newton? Né? 1 newton é basicamente o peso de um tabletinho de 100 gramas de manteiga, sei lá, de meio tablete de manteiga é o peso disso. E o que é 1 pascal? Então, é esse peso aplicado sobre uma área de 1 metro por 1 metro. Então, vocês podem imaginar que isso representa muito pouca tensão, de fato. Tá? Então, se vocês fossem trabalhar com a unidade do sistema internacional, não que vocês sejam proibidos de fazer isso, né, mas ao trabalhar com isso, a gente chegaria em números muito grandes para qualquer coisa que faça um efeito qualquer sobre uma estrutura efetivamente sinta, né, uma estrutura metálica, sinta realmente efeitos sobre isso, a gente precisaria de muitos milhões e milhões e milhões de pascals. Tá? Então, a gente vai trabalhar com megapascal. Tá? E o megapascal, então, o que ele é? Mega, lembre-se sempre que é 10 na sexta, né? 1 milhão de alguma coisa. Tá? Então, 1 milhão de pascals, isso representa o quê? Representa 1 newton por 1 milímetro quadrado. Tá bom? Façam depois ali a continha para se convencer que é isso mesmo. Tá? Prometo para vocês, não estou mentindo para vocês, 1 metro tem 1000 milímetros, mais metro quadrado, então 1000 vezes 1000, então é 1 newton dividido por 1 milhão de milímetros quadrados. Tá? Então, esse cara ali fica 10 na sexta ali em cima, tá bom? Então, essa unidade é uma unidade muito mais representativa. Tá?
partir do momento que a gente está falando desse pezinho de tablete, de meio tablete de manteiga aplicado sobre uma área de 1 milímetro por 1 milímetro, isso já está dando uma dimensão um pouco maior de alguma coisa que pode ter influência sobre uma estrutura, sobre um material de interesse industrial. Tá? Então se acostumem a trabalhar em megapascals. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, está vendo ali na sua forma de tensão normal? Então, sempre que a gente puder, a gente vai trabalhar com forças em newtons, vai manter as suas forças em newtons, e sempre que for possível, a gente vai usar nossas áreas em milímetros quadrados. Tá? É uma unidade que também é muito natural para a gente trabalhar. Né? Convenhamos, praticamente tudo que a gente mede em oficina mecânica, a gente utiliza um paquímetro para medir. E a medida do paquímetro já sai diretamente em milímetros. Né? Então, se eu já tenho medidas em milímetros, fica muito fácil calcular áreas em milímetros quadrados. Pegando forças em newton, né, essa área em milímetros quadrados, eu saio diretamente com essa unidade, que é uma unidade natural para a gente, e ela sim tem uma representatividade legal, que é a unidade de megapascal. Tá? Mas se eu tiver unidades diferentes, existem outras unidades de tensão também, tá? PSI e outras coisas diferentes. Tá? Então, o que é fundamental não é você focar tanto na unidade de megapascal. Você pode sempre converter tudo para unidades megapascal e compatíveis com megapascal, você pode fazer isso. Mas se você tem um problema que está todo em unidades que são compatíveis entre si, né? O que é um PSI, por exemplo? São libras-força por polegada quadrada. Se todas as suas forças estão dadas em libras-forças e todas as suas áreas e comprimentos estão dados em polegadas, ou polegadas quadradas, essas unidades conversam entre si de forma coerente. Tá? Então, o que é importante a gente focar, sempre que vocês estão falando de problemas de resolver problemas de resistência dos materiais, é a compatibilidade das unidades. Tá bom? Então, se quiserem, se vocês preferirem, até para ter um feeling maior do que representa cada uma dessas tensões, vocês podem convertê-las sempre para megapascals, mas sempre que vocês tiverem um problema que tiver unidades totalmente coerentes entre si, você confere que elas estão coerentes entre si, você pode resolver o problema sem fazer conversão de unidades nesse sentido. Tá? Então, vamos falar um pouquinho, né, nessa primeira aula falando sobre esforços normais. Né? A gente já falou que são esforços que estão alinhados ao longo do próprio eixo do elemento, e a gente mostrou como é que a gente vai medir essas tensões, que são as coisas que a gente efetivamente está interessado quando a gente está falando de dimensionamento. Tá? Eu acho interessante a gente começar a lidar com essas coisas a partir de exemplos. Tá? A partir de agora, grande parte das nossas aulas vão ser associadas a exemplos, ou exemplos vão entrar e sair dessas aulas ao longo do caminho. Tá? Então, para esse contexto inicial, para a gente ter uma dimensão do que representa você calcular uma tensão normal e quais são os fatores que influenciam uma tensão normal, eu vou mostrar um exemplo como esse. Tá? Eu tenho esse elemento estrutural que está aqui representado. Tá? Então, é alguma coisa que está chumbado no teto, está engastado no teto, e são duas seções cilíndricas. A seção que está colada no teto, chamada seção 2, tem um diâmetro de 25 mm, e a seção 1, que está mais para baixo, tem um diâmetro de 15 mm, eu tenho os comprimentos dados ali. E tem alguma coisa pendurada ali no teto que tenha um peso, que aplique força de 4.500 newtons, tá? 4,5 kN. Tá? Então, se acostume, tá? Vou começar a botar unidades como kilonewtons, a gente vai ter que conseguir converter facilmente isso para as unidades de base nossas, para a gente ter megapascals, por exemplo. Tá? Então, o nosso exemplo, tá? O seguinte elemento estrutural está carregado com força normal de 4,5 kN em sua extremidade. No segmento 1 temos uma seção circular de diâmetro 15, no segmento 2 temos uma seção circular de diâmetro 25. Qual dos dois segmentos está mais solicitado? Calcule as tensões em cada um dos segmentos e desconsidere o peso próprio. Tá? Por enquanto a gente não vai falar de peso próprio, vou falar de peso próprio bem mais para frente aqui nessa disciplina, tá? Mas durante um bom tempo a gente vai fazer problemas que a gente desconsidere o peso próprio. O que a gente tem que fazer? Tá? Então, primeiro, a gente tem que saber calcular áreas. Tá? Lembra que tensão, a gente viu ali no slide anterior, né? Tensão é a relação entre força e área. Então, eu preciso calcular áreas de coisas que estão resistindo às forças que estão sendo aplicadas. Na seção 2, então, eu tenho um diâmetro de 25 mm. Na seção 1, eu tenho um diâmetro de 15 mm. Tá bom? Então, quando você está fazendo isso, né, basta você lembrar qual que é a forma de área de um círculo. Né? Você pode pegar πr ao quadrado ou π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então eu vou fazer isso para as duas seções. Tá? Na seção 2, então eu vou pegar π vezes o diâmetro 2 ao quadrado. O diâmetro 2 era de 25. Então π vezes 25 ao quadrado dividido por 4. Faça na sua calculadora, você vai chegar à conclusão que isso vale 490,87 mm². A tensão que está agindo ali, portanto, é de 4.500 newtons, né? 4,5 kN, dividido por essa área, e eu chego à conclusão que a minha tensão vale 9,17 MPa.
É importante vocês verem que essa carga que está aplicada de 4,5 kN é a mesma através de toda a estrutura. Né? Muito claro que essas duas seções estão uma ligada na outra, né? Então é muito claro de você imaginar que essa força está fluindo aqui ao longo desse caminho até chegar no teto. Tá? Então estou carregando com 4,5 kN, o teto está sendo puxado para baixo com 4,5 kN, porque todas essas estruturas estão sendo atravessadas por essa força. Tá? A gente poderia fazer essa conta utilizando o método das seções, é uma coisa que vai ser feita um pouquinho mais para frente, tá? na disciplina. Acho que não na aula de agora, acho que provavelmente na próxima aula eu explico direitinho para vocês, mas acho que nesse exemplo a gente não precisa ser tão rigoroso assim, porque fica muito claro o que está acontecendo. Tá? Então, na seção 2, a gente viu que ela está carregada com 9,17 MPa, tá? Newton milímetro quadrado. Para a seção 1, a seção mais na parte de baixo, eu tenho um diâmetro menor. Tá? Então, qual que é a área dessa seção? Π vezes o diâmetro 1 ao quadrado dividido por 4. Chego a essa conclusão que a área vale 176 milímetros quadrados. E a tensão nessa seção 1, então, é a mesma força que está sendo aplicada nas duas seções, 4.500 newtons, dividido por 176, e isso me dá 25,47 MPa. Tá bom? Então, algumas coisas são importantes da gente ver, né? É importante a gente lembrar, então, como é que a gente calcula a área de um círculo. Isso vai ser uma habilidade muito importante para vocês. Vocês têm que saber essa fórmula aí tranquilamente. Né? Você não pode ter dificuldades para calcular a área de um círculo. Tá? E uma coisa que é importante da gente ver nesse problema, isso nos mostra bem, olha as relações entre os diâmetros. Tá? O primeiro diâmetro vale 15, o segundo diâmetro vale 25. Então, o segundo diâmetro não é nem 2 vezes maior do que o primeiro. E olha as tensões, o que aconteceu. O diâmetro maior, ele reflete menor tensão. O diâmetro menor reflete maior tensão, só que a relação entre as tensões é muito mais do que o dobro, né? Mais que 2,5 vezes a relação entre eles. Tá? Isso acontece por conta desse quadrado que a gente tem. Né? Então, a área é diâmetro ao quadrado. Diâmetro ao quadrado. Aqui, né? Então, diferentes diâmetros, né? Quando você está mudando o diâmetro de alguma estrutura, né? Se você dobra o diâmetro, você vai reduzir a sua estrutura, reduzir as tensões mais do que o dobro, bem mais do que o dobro. Esses caras estão ao quadrado. Na verdade, você pega assim, a relação entre esses dois caras e eleva ao quadrado. E isso vai ser a relação entre as tensões. Tá bom? Então, isso é um exemplo bem simples de aplicação direta da nossa fórmula de tensão normal. Tá, só voltando ali, né? Então, claramente, né, o elemento mais carregado é o elemento de menor diâmetro. Então, o que tinha menor diâmetro de 15 milímetros, os dois estão carregados com a mesma força. O que tinha diâmetro de 15 milímetros, ele tem mais tensão, que era a pergunta do problema. Tá? Muito bem. Então, vamos estendendo. Então, a gente viu como é que a gente aplicava o nosso caso a fórmula da tensão normal, como é que a gente utilizou isso para calcular as tensões aplicadas. E agora a gente podia estender isso para problemas estruturais um pouco mais complexos. Né? Esse era um problema bastante simples, de algo pendurado no teto, uma barra pendurada no teto carregada na sua extremidade. Mas lembra que algumas aulas atrás a gente estava estudando treliças, né? Então a gente resolveu problemas de treliças e a gente viu que as treliças eram compostas por elementos, as treliças simples eram compostas por elementos que estavam carregados ou em tração ou em compressão, que é exatamente o que a gente está estudando na aula de hoje, né? Como é que a gente calcula as tensões e vê o que está agindo efetivamente sobre um elemento estrutural que está carregado com esforços normais, tá? Então, vou retomar um problema aqui de treliça que a gente viu lá na aula de método dos nós. Tá? Uma treliça simples, né, tem apenas um módulo triangular como esse, está carregado ali 300 newtons direcionado para a direita. E a gente viu, né, através do método dos nós, a resolução dessa treliça. Tá? Então, se você não viu ainda aquele vídeo, eu recomendo que você veja o vídeo de método dos nós, onde a gente resolve esse problema em detalhes. Ou se você quiser, não viu, mas quer treinar e sabe como é que ele funciona, né, pausa o vídeo aí e resolve ele. Tá? Então, o que eu estou pedindo para vocês aqui é que vocês calculem as tensões atuantes nos elementos da treliça ABC. Então, observe, o que a gente tinha calculado antes? Não eram as tensões, a gente tinha calculado os esforços que estavam dentro dela. Tá bom? Quais eram as forças que estavam agindo em cada um dos elementos. Isso que era resolver uma treliça, determinar as forças que agem sobre cada um dos elementos dessa treliça. Tá? O que eu estou pedindo agora para vocês é um pouco diferente. Estou pedindo quais são as tensões que agem. Tá? Para eu saber as tensões, então, lembrando da nossa fórmula de tensões, eu tenho força e tenho que dividir por uma área. Então, dou mais informações para vocês sobre a área. Né? Então, estou considerando que todos os elementos da treliça são tubos, tá? Então, tubos circulares com um diâmetro externo de 20 mm e diâmetro interno de 15 mm. Tá?
Então, se você já fez a sua resolução ali, ou lembra ainda da resolução do outro problema, né, a gente fez essa conta na aula de método dos nós e a gente descobriu que a gente tinha o elemento AC carregado em compressão, né, por isso o sinal negativo, com 337,9 newtons. O elemento AB sendo tracionado, por isso positivo, com 155,6 newtons. E o elemento BC também sendo tracionado com 300 newtons. Tá? Isso a gente resolveu já anteriormente. Então, por que eu estou trazendo esse problema aqui para vocês? Para a gente discutir formas diferentes de calcular áreas. Né? Então, eu estou falando para vocês que é um tubo. Um tubo, a seção transversal, se você pegar qualquer barrinha dessa e cortar, tá? Você vai achar um tubo como esse. Então, como é que eu calculo a área do tubo? Eu quero saber a área achurada aqui, essa areazinha com achurado em verde. Então, a área de um tubo, basicamente, para você calcular a área de um tubo, a forma mais prática de você pensar é você pega a área externa, né? Então você pega a área do círculo inteiro e remove a área do círculo interno. Então, área externa menos área interna. A área externa, como é que você calculava? Então, segue sendo um círculo, como você tinha visto anteriormente. Então, π vezes o diâmetro externo ao quadrado dividido por 4. E a área interna também é uma área circular. Então, π vezes o diâmetro interno ao quadrado dividido por 4. Como eu tenho π e 4 ali nos dois, eu botei esse cara em evidência. Então, π sobre 4 vezes, abre parênteses, diâmetro externo ao quadrado menos diâmetro interno ao quadrado. Essa é a fórmula clássica de cálculo de área de tubo. Tá bom? Então, aplicando essa fórmula, vamos fazer a conta. Então, para o nosso tubo ali, aplicando diâmetro externo de 20 mm, diâmetro interno de 15 mm, substituir diâmetro externo 20, diâmetro interno de 15, eu chego à conclusão que a área útil do tubo é de 137,44 mm². Observe o seguinte, né? A área do tubo que está aguentando as trações ou compressões é só a área achurada. Tá bom? Então eu posso ter um tubo bastante grande, se a espessura da parede for bastante fina, eu tenho pouquíssima área que está aguentando efetivamente aqueles carregamentos de tração ou compressão. Tá? Então isso está refletido aí, né? A gente está calculando essa areazinha desse anelzinho ali de material que a gente tem, vale 137,44 mm². Tá? Então como é que eu calculo as tensões? Vou calcular as tensões agora em cada um dos elementos. Eu já tenho as forças que eu calculei no método dos nós no outro vídeo, eu vou calcular agora as tensões. Tá? Então, no elemento AC eu tinha uma tensão de compressão de 337,9 newtons, tá? Então, eu tenho menos 337,9 dividido pelo 137,44. Perceba as unidades que estão coerentes, né? Newton por milímetro quadrado. Isso vai me resultar numa tensão de 2,46 MPa negativo. Então, uma tensão de compressão de 2,46 MPa. No elemento AB, por sua vez, eu pego aquele valor de 155,6 e substituo, descubro que eu tenho uma tensão de 1,13 MPa, positiva de tração. E finalmente, no elemento BC, eu tenho a tensão, usando a força de 300 N, tem uma tensão de tração de 2,18 MPa. Tá? Então, se o seu material se comporta de forma igual em tração e em compressão, tá? Não são todos os materiais que fazem isso, mas a gente vai considerar para os nossos efeitos aqui do nosso curso, a gente vai considerar boa parte dos materiais como sendo o que a gente chama de isotrópicos, né? Eles respondem, não é exatamente isso, só isso isotrópico, né? Mas enfim, eles respondem de forma igual a carregamentos de tração e compressão. Então a gente poderia dizer que a barra que mais corre o risco, entre aspas, né, de romper, claro que depende do material que elas forem fabricadas, a gente vai estar muito distante das tensões de escoamento, mas a barra que está mais solicitada, repetindo aquele problema que a gente tinha visto no exemplo passado, a barra que está mais solicitada é o elemento AC em compressão com 2,46 MPa de tensão. Tá? Então, mais uma vez, esse problema nos mostra uma forma diferente, um formato diferente de seção transversal que você pode utilizar para calcular a área, né? E é super importante vocês saberem calcular a área de forma consistente, né? Lembrando que essa área é a área de material que efetivamente está resistindo às tensões que estão aplicadas. Tá? Então, para essa primeira aula de esforços normais, a gente mostrou como é que a gente calcula as tensões e como é que a gente relaciona, né? A gente relembrou algumas coisas, alguns itens de geometria que a gente precisa para calcular áreas de seções resistentes. Tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre esforços normais, mas a gente vai falar sobre aquela ferramenta super importante que a gente tem para encontrar pontos críticos ou seções críticas, que é a construção de diagramas de esforços normais. Tá bom?
Então eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem dúvidas, deixem aqui no vídeo, ou se estiverem fazendo a disciplina no Moodle, nos seus próprios fóruns do Moodle. Até a próxima!